Esse vídeo foi uma recomendação do Israel Filho, que faz parte da comunidade mais ambiciosa de acumuladores de patrimônio, que sugeriu o New L11 e também o PATL11, que vai ficar para uma próxima ocasião. Ambos são bons FIIs, né? E não tem muitos detalhes ou novidades assim sobre eles na internet, então fica até o final, porque eu tenho certeza que o conteúdo ele vai agregar. Deixa eu começar logo com a gestora. A Newport Real Estate, que é uma gestora focada apenas no setor imobiliário, como o próprio nome já sugere, é uma gestora nova, né, e tem apenas aí 2 fundos imobiliários, né, o New L11, que é o carro-chefe, né, foi o primeiro, e o New 11, né, o New Renda Imobiliária, que é um fundo bem recente, né, ele é de tijolo também, no segmento de lajes corporativas, é uma gestora nova e, por enquanto, não tem nenhum problema quando a questão é gerir os fundos. E nesse caso teve que mergulhar bastante no histórico desses fundos e até falar com os amigos também. O fato é que gestoras assim fora do radar, digamos assim, tem fundos imobiliários que não têm ali tanto valor de mercado. Tá? E a gente já entra no caso do New L11, porque a maioria dos comentários sobre ele são em relação, na verdade, sobre o patrimônio parado e recentemente teve aí um crescimento nessa questão. Além também da valorização dos imóveis e futuras valorizações pelas expansões das áreas úteis, que eu inclusive vou mostrar aí uma bem recente. O fundo ele foi listado em 2019, teve uma captação que, pela proposta da gestora, eu achei ali um valor bem baixo, mas como eu estava falando antes, gestoras fora do radar, ou até um caso contrário, as mais famosas, né, como a XP, Quineia, CSHG, por exemplo, quando uma gestora pequena assim, nova, entra numa jogada, não capta tanto quanto essas grandes gestoras. E sim, teve muito fundo que se deu muito bem em 2019, 2020, mesmo com aquele caos, porque tinha nomes grandes por trás. Só que a gente também tem muita gestora nova que vem crescendo e se somar a experiência da equipe bate em muita gestora grande, né? Como a gente vem comentando bastante assim, FIIs de papel, FIAGROS. E lembrando, o fundo ele foi listado ali no finalzinho de 2019, né, em outubro para ser específico. E ali em dezembro, finalzinho de dezembro, que diga, já tinha ali um sinal de alerta por conta daquela crise lá de fechamento que começou na China. E depois disso foi só ladeira abaixo, sem muita novidade. E agora também a crise inflacionária, então juntando todo esse caos, não dá para falar que não teve motivo algum para o fundo não crescer. Por isso, o fundo, em vez de fazer novas emissões de cotas, ele decidiu aí emitir um CRI para uma aquisição, que eu vou explicar em detalhes mais para frente. Tá? Isso também gera valor, porque quanto mais cotas forem emitidas, mais o valor patrimonial ele permanece estacionado. E aí já leva para uma observação, porque muita gente investe em FIIs buscando crescimento de valor, e fundos imobiliários não são ações, né? O foco são os rendimentos. Né? Quando a gente fala de crescimento de valor, né? Não é um crescimento absurdo, tá? De valor patrimonial, mas sim, fundos de tijolos, eles têm reajustes, né? De patrimônio e os imóveis se valorizam. E quando um fundo ele decide emitir um CRI em vez de captar, aquilo vira um passivo e diminui o patrimônio líquido. Né? E assim, conforme for passando o tempo e vai sendo feito o pagamento, vai tendo também um crescimento de PL, lógico, né? Eu estou começando logo com esses insights aí, porque foi as dúvidas que eu escutei e li na internet sobre do porquê o fundo tem poucos imóveis, né? E o porquê que ele sempre está aí bem descontado. A maioria dos investidores tem premissas de investirem apenas em fundos mais antigos, né, e com mais diversificação, além de liquidez. Só isso já é um motivo para ficar de fora. O que eu acho um equívoco, porque a gente da comunidade aqui já comentou bastante, né, já batemos até papo legal aí sobre vários fundos imobiliários relativamente novos e com boa gestão, né, e algumas com o nome de peso aí no mercado, na equipe, e que estão performando muito bem. Agora, se o Newport Logística é uma oportunidade, bom, isso você vai precisar decidir, tá? Depois de ver os detalhes, depois da gente olhar para dentro do fundo para ter aí premissas que te deixem mais tranquilo de investir o seu dinheiro no fundo. O Newport Logística ele tem como foco apenas imóveis logísticos industriais e tem uma estratégia de elevação de renda para o cotista que pensa no longo prazo. Algo reforçado no relatório aí referente a janeiro, né, o mais recente, além de ter aí uma leve queda
que eu vou explicar mais para frente por que foi, tá? De 93 centavos. Inclusive, esses 93 centavos é uma projeção que a gestão está fazendo aí. É importante reforçar isso aí. Uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Foi aí uma mudança de estratégia que recentemente a gestão adiantou que vai acontecer em breve venda de ativos, né? Como você pode ver aí. Deve ser pensando também em diversificação, tá? E excluir imóveis não tão estratégicos assim, apesar de ser bons. É uma gestão que detalha bastante sobre os imóveis e os locatários. Há relatórios bem extensos e, como sempre, a gente vai passar de uma maneira bem mastigada. Então tem bastante detalhe para ficar ligado aí. Indo para os imóveis, a gente precisa começar logo com o New Log Goiânia, como eu estava falando antes sobre o CRI e tal, que ele está em fase de expansão. É o maior imóvel, por enquanto, o melhor também. A expansão dele tem um potencial aí, para você ter uma ideia, de quase 61 mil metros quadrados. Esse imóvel ele tem aí uma estrutura AAA, tendo um potencial para gerar R$ 1,5 milhão de reais a mais na receita de aluguel, podendo ter aí também esse valor reajustado para cima, dependendo do momento econômico e da valorização, levando em conta a localidade e a demanda, claro. A área construída de galpão logístico é de quase 60 mil metros quadrados, né? Industrial, né? E estrutura acessória é mais de 10 mil metros quadrados. Né? Então, isso dá aí uma ideia do quanto o imóvel ele vai crescer em questão de área construída, né? Com a expansão de quase 61 metros quadrados. Praticamente iria dobrar se não tivesse aquela parte lá do industrial. A localidade desse imóvel é extremamente estratégica, tendo a BR-153 bem próxima à Avenida Nerópolis, né, e a Avenida Perimetral Norte também são muito próximas. É perto também do aeroporto de Goiânia. E quando a gente vai olhar as vias importantes do Brasil, fica nítido que qualquer locatário que trabalha a nível nacional, é claro, tem uma enorme vantagem na logística, pensando também nas vias de acesso. Resumindo, pouquíssima concorrência e um upside enorme na estratégia de localidade. Um dos locatários dos imóveis, eu vou começar logo com ele, é a Hypera Pharma, né, uma empresa líder de mercado, listada em bolsa, inclusive, o código é HYPE3. A estrutura contratual é Sale and Leaseback, né, o contrato em que o dono ele vende e vira inquilino do imóvel. É um arrendamento, lógico, com direito à preferência da compra no fim do contrato ou durante o período contratual. Muitos fundos que eu estou trazendo aqui estão adotando essa modalidade, né? A Hypera ela tem uma parte locada em galpão logístico e outra também na ocupação do industrial, que é aquele mais 10 mil metros quadrados que eu estava falando antes. É uma empresa que opera com químicos, então lógico que ia ter esses dois imóveis. Mas e a vantagem desse tipo de contrato, Sale and Leaseback? Né? Você compra o imóvel, o dono vira inquilino, você já tem uma segurança aí contratual bem bacana, porque são períodos longos, né, de contrato. No caso do fundo é 10 anos, e além da multa contratual ser grande, tem aí também um aviso prévio. Nesse caso da Hypera é de no mínimo 12 meses, tá, de antecedência. E os outros dois inquilinos são a Coty, que é uma das maiores empresas de beleza do mundo, né, sendo fundada lá em Paris, há mais de 100 anos atrás, dispensa apresentações. E também tem a Ontex, quem é pai, assim como eu, ou até mãe. Afinal, a gente tem acumuladoras de patrimônio aí também, né? Com certeza já deve ter comprado algum produto de higiene para criança, né? De alguma das marcas dela, entre outros também. Tanto a Coty quanto a Ontex, eles têm contratos aí buy to lease, né? Quando o proprietário adquire o imóvel a pedido do futuro locatário, né? Numa pré-negociação. Tem aí 18 meses de aviso prévio e 12 meses de multa contratual, caso a rescisão aconteça antes do 60º mês. Ambos os imóveis locados são logísticos, tá? São galpões. Todos os contratos desse imóvel têm boas garantias até pelos tipos de contratos que exigem isso. O segundo imóvel do fundo é o New Log Caxias do Sul. Fica em Caxias do Sul, o próprio nome já sugere isso, né? Pelo grupo Brinox, que juntando as marcas que ele tem, é o maior grupo de fabricação de utensílios domésticos, né, e utilidades do país. É uma empresa bem sólida, né, que o fundo especifica bastante isso e tem um potencial enorme, né, falando da própria empresa. Esse imóvel tem um cap rate de quase 12%, bem acima da média, tá? A gente costuma ver aqui 10%. Esse contrato aí tem um vencimento para maio de 2031 com uma multa de rescisão de 12 meses se for rescindido antes do 60º mês e de 6 meses de aluguel se for depois disso. Outra coisa, tirando
todas as isenções e descontos, ou seja, tem que pagar todo o desconto que foi dado. Um aluguel de quase R$ 1 milhão, né, com reajuste anual pelo IPCA. Esse imóvel em Caxias do Sul tem uma localidade extremamente estratégica, como você pode ver. O terceiro imóvel, e também é o menor, é o New Log Sorocaba, que está alocado ali para a Cis Metal, uma empresa do setor de siderurgia e subsetor de metalurgia. É um aluguel aí de quase R$ 67 mil mensais e tem um reajuste anual ali pelo IGPM. É um contrato que tem um vencimento para maio do ano de 2027 e tem como multa rescisória 6 meses de aluguéis vigentes. Esse imóvel de Sorocaba tem aí um cap rate muito bom, de 10,7%. É um imóvel que tem uma localidade estratégica também quando o assunto é siderurgia e metalurgia, assim como outros setores, né, pelas vias importantes que ele tem. A gestão reforça bastante isso aí, inclusive. Agora, como é que será que está indo aí a questão da alavancagem? Porque precisou fazer uma emissão de CRI para a aquisição do New Log Goiânia, que por enquanto está sendo o melhor imóvel, né, como a gente viu. E ainda com uma expansão que vai gerar uma receita de aluguel, né, como eu estava falando antes, muito boa. É um CRI com taxa de IPCA mais 5,6%, tendo o saldo corrigido pelo IPCA, tá, anual, ou seja, é um prêmio reajustado, é um certificado com vencimento de pagamento lá para 2031. Foi algo feito ali em 2021 e não influenciou em nada os resultados para baixo, né? Pelo contrário, depois da alavancagem, né, e aquisição, o fundo ele começou a performar muito bem. E teve ali um crescimento bacana no ano passado. E agora que tivemos uma queda até porque o imóvel está em expansão, em processo de expansão, né? E isso gera despesas operacionais, né? E seria um erro tentar capitalizar em meio a uma crise bem séria. Teria que colocar uma quantia de cotas suficiente para poder diversificar mais o portfólio, que tem poucos imóveis e tem apenas 3.733 mil cotistas, né, para poder exercer essa preferência, sendo que o mercado está bem pessimista e provavelmente não teria aí tantos interesses. Eu expliquei bem ali no início do porquê disso. Por isso teve aí um aumento de PL. Então, foi uma boa decisão se alavancar e conforme a crise for passando e o mercado se animando, o fundo precisa se destacar também, lógico, né? Quem sabe não dá para fazer uma emissão bem bacana aí de cotas. Especificamente, de modo geral, 95% do patrimônio são imóveis, 3% são fundos imobiliários e 2% são títulos públicos, né? Uma alocação ali para a caixa. 60% dos contratos são reajustados pelo IGPM e 40% IPCA. A maior concentração de receita está em melhores locatários, né? O locatário menos prestigiado é a Cis Metal, que o fundo tem apenas 2% da receita, tá, de concentração. E apesar de ter aí galpões logísticos e industriais, todos os locatários têm como segmento de mercado a indústria. O fundo pagou 11,82% de yield nos últimos 12 meses, sendo cotado nesse momento da gravação a R$ 99,86. O valor patrimonial por cota teve aí um crescimento e está em R$ 120,10. Outra coisa que deve ser levada em consideração na hora de escutar críticas, né, de tipo, o fundo está estacionado, não vai para frente, só vive andando de lado, abaixo do valor patrimonial, é o patrimônio em imóveis do fundo, né, que é de 385,6 milhões de reais, né, sendo um total aí de ativos, tá, que teve um crescimento de 409,4 milhões. E de patrimônio líquido, né, que é subtraído a alavancagem financeira, que nesse momento está em 162 milhões de reais, que com o tempo vai diminuindo e, consequentemente, esse valor ele vai sendo corrigido, fora o valor dos imóveis, que tendem a crescer também, tá? Mas, enfim, o patrimônio líquido do fundo, tirando a alavancagem, está em 244,2 milhões de reais. Não é um fundo que tem ali tanta liquidez, que fique bem claro também, né? Chega ali a 110 mil reais, né? Se você não for aquele cara que pega hoje para vender amanhã, não é lá o motivo para ficar de fora. Como eu frisei antes, é um péssimo momento para fazer emissões, né? E vários fundos estão ponderando aí nessa questão. E só os fiagros que vão se saindo bem, né? Até pelo otimismo com o setor, né? Sabendo de todas essas informações aqui para você, vale a pena investir no New L11? Deixa aí a sua experiência como cotista, caso você seja. E se você não for, diz o que é que você acha aí. Com certeza o vídeo deve ter te agregado.
Então se inscreva, ative o sino de notificações, porque os acumuladores têm aí uma moral nas sugestões e mudança de dinâmica aqui do canal. Inclusive, eu estou querendo falar sobre ativos dolarizados, porque o momento pede ainda mais uma diversificação melhor e a gente precisa ficar de olho ainda mais nos acontecimentos políticos, né, mudanças de dados econômicos, porque no fim das contas isso acaba influenciando nossos bolsos e, consequentemente, os investimentos também. E antes que eu me esqueça, na descrição e no primeiro comentário aí eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso, tá? Para o controle dos meus investimentos. Não sou o dono, deixo aí para poder te ajudar. Com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos. Tudo fica bem detalhado de maneira profissional. E assim como me ajuda, tenho certeza que vai te ajudar também. E falando nisso, declaração de imposto de renda, que é um saco de fazer, mas precisa fazer, pelo amor de Deus, tá? Fica bem mais fácil exatamente pela organização, tá? E para quem paga a DARF, é uma mão na roda, mesmo que você tenha contador. Valeu, um grande abraço e até a próxima.